Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Querido, abre a sua Bíblia, por favor, comigo. Glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode tomar assentos, irmãos, fiquem à vontade, amém? Fiquem à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aquele mesmo Cordeiro que esteve em nossas casas durante todo este confinamento está aqui hoje conosco. Ele nos trouxe, Ele nos reuniu novamente para o louvor da sua glória. Amém? Nós estamos muito alegres, muito felizes em ter vencido, amém, todo este tempo de confinamento. E estamos aqui hoje para glorificar este nome todo-poderoso, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 57. Por favor, os irmãos podem projetar para mim, por favor. E nós vamos fazer esta leitura na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Já está ali, muito obrigado. Diz assim: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ler mais uma vez. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos aproveitar a atenção que estamos para ler também Colossenses capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Só andar um pouquinho nas páginas da sua Bíblia para frente e nós vamos encontrar Colossenses capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu ler o 28 também, que diz assim: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para completar o 29, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em nós poderosamente. Amém? Esse texto é da palavra de Deus. Amém, irmão? Quantos creem que Deus já está falando? Digam glória a Deus. Que maravilha. Irmãos, eu quero falar sobre algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nos últimos dias. É verdade que muitas coisas o Senhor tem nos falado. Eu tenho ouvido palavras proféticas maravilhosas, tanto dos irmãos aqui da igreja, como a igreja no mundo inteiro, né? Tem sido um tempo muito profético esse que nós estamos vivendo. Mas os últimos dias eu tenho analisado uma coisa, e esta para mim tem sido muito importante. Eu estive analisando as gerações, um pouco sobre as gerações que o Senhor estipulou e o trabalho que Ele vem fazendo desde a primeira geração até a nossa geração. E eu encontro aqui no o capítulo 1 de Colossenses, versículo 26, que diz assim: o mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Portanto, esse mistério aí, essa palavra mistério pode ser trocada. Você pode colocar aqui o Espírito Santo. Você pode colocar aqui o agir do Espírito Santo. Você pode colocar aqui também
a presença do Espírito Santo. Fica mais fácil para entender, né? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Esteve oculto. Mas agora, olha para você dar glória. Mas agora foi manifesto aos seus santos. Aleluia! E esse agora está falando de nós aqui, esse tempo, né? É o tempo que nós estamos vivendo. Esse agora não é para o meu pai, não é para o meu filho, esse agora é para mim, né? Claro que você já entende que agora, né, é hoje, né? É esse tempo que nós estamos vivendo. Logo o Espírito Santo se manifesta. Logo o texto está dizendo que ele não está oculto, ele está revelado para nós. Não é que ele se revela para nós, é que ele já está revelado para nós. E se ele já está revelado, significa que todos aqueles que querem o conhecer, podem o conhecer. Basta o procurar. Amém? Então observe que de geração em geração, pastor, o que é isso de geração em geração? Querido, geração são as épocas, né? No contexto geral, geração é quando você nasce até quando você morre, né? 100 anos que você vai viver, quem sabe Deus vai te dar um pouquinho mais, né? Não sabemos quanto tempo que nós vamos viver, mas isso é considerado como geração. Geração também é considerado como alguém do seu nascimento até o dia do nascimento do seu filho, né? A Bíblia fala também de geração assim. A Bíblia fala de geração e você pode encontrar gerações de 100 anos, pode encontrar gerações até mais de 100 anos. Você pode encontrar gerações também até de 20 anos, ou exageradamente dizendo, né, algo um pouco raro de se encontrar, gerações de 10 anos. Então você observa que o fato de Deus ter separado o seu povo, de ter feito essa organização de tempo, essa organização dentro do Cronos, de geração em geração, faz com que possamos entender que ele trouxe os seus princípios, e ele guardou os seus princípios desde Adão até os nossos dias. Em cada geração ele revelou os seus princípios. Em cada geração ele revelou a sua essência. Em cada geração ele revelou aquilo que ele era, porque o Senhor não muda. Tem uma coisa também importante que eu estive analisando nesses últimos dias, é este atributo de Deus. Ele é imutável. Pastor, o que é ser imutável? Este é um atributo incomunicável de Deus. Ou seja, nós recebemos algo parecido, podemos até buscar, mas nunca teremos a totalidade desse atributo de Deus. Ele é imutável, isso é incomunicável, ou seja, ele não comunica isso com ninguém. Os anjos mudam, os arcanjos mudam, os querubins mudam, tudo que existe na terra muda e se transforma, mas o nosso Deus não muda. Por que o nosso Deus não muda? Porque ele não pode melhorar, ele já é o melhor. Ele também não pode deteriorar, porque ele é perfeito, ele é santo. O nosso Deus é imutável e tudo aquilo que ele fala também é imutável. Aleluia! Tudo que ele faz é eterno. Ou seja, se ele liberou uma palavra para você, esta palavra também é imutável. Aleluia! Ou seja, ela vai sair da boca de Deus e ela só volta para Deus multiplicada. Isso é para aumentar a sua fé, amém? Logo, nosso Deus é um Deus imutável. E ele trabalha, diz a Bíblia, de geração em geração. E ele reina de geração em geração. E logo você vai entender aqui dentro desse texto que havia algo que estava separado. Havia algo que estava oculto. Algo que estava escondido durante os séculos passados, durante as gerações passadas, estavam ocultos, mas se manifestava de maneira misteriosa, né? Mas para nós hoje é uma coisa que está totalmente revelada.
Eu gosto quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que Joel não disse assim, e o Espírito Santo visitará. Ele não disse assim. Joel diz assim, que ele seria derramado. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse ser derramado significa a porção que é entregue sempre será maior do que aquela que você precisa. Sempre será maior do que aquela que você espera. Se você fala assim, eu quero do Espírito Santo, sempre tem algo mais do que aquilo que você quer. Tem algo mais do que aquilo que você pensa. Tem algo mais do que aquilo que você almeja, que você sonha. Tem mais do Espírito Santo ainda para você. Porque ele foi derramado sobre nós. E esse mistério estava oculto, de geração em geração. Mas no nosso tempo, ele está revelado. Eu não sei se eu vou conseguir te explicar, mas é interessante conhecer a Deus. E quando você estuda um pouquinho sobre os atributos de Deus, você vai ver que o nosso Deus não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Nós temos hora, minutos, dias, meses e anos. Né? Nós temos décadas, séculos. Nós estamos presos a isso. Ninguém pode fugir do tempo. Não tem jeito. O nosso Deus não vive no tempo. Nós precisamos olhar para Deus e perceber que para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para Deus, a terra é só um grão de areia. Porque Ele é o Criador, menor do que um grão de areia. Porque foi Ele que criou todo o universo. Teve uma pessoa que perguntou assim, quando Deus passou a existir? E o professor que respondeu, com muita sabedoria, disse assim, o quando foi Ele que criou. O tempo foi Ele que criou. Como é que você pode imaginar que Ele foi criado, se foi Ele que criou o tempo? E o tempo não é algo extraordinário para Deus. Ele criou coisas muito maiores e muito mais poderosas do que isso. Ele fez o tempo para nós e Ele se manifesta dentro do tempo, de geração em geração. Eu não quero confundir a sua cabeça, mas se você imaginar essas lâmpadas aqui, que foi o Senhor colocou na minha mente agora de usar ela como ilustrações, imagina que cada lâmpada dessa fosse uma geração de 50 anos, e estivesse ali Adão, depois Sete, depois o seu filho, depois, aí começa daqui, Noé, Sem, depois daqui, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, até chegar no final, gerações. Imagine que essas lâmpadas fossem as gerações que o Senhor fez existir desde a fundação do mundo. Ele pode visitar, nosso Deus é grande, quantos concordam com isso? Ele pode visitar todas as gerações ao mesmo tempo. Para você entender bem o que eu estou querendo te dizer, é que quando o Senhor falava com Adão, Ele contava a história de Jesus. Sabe por que Ele contava a história de Jesus? Porque Ele não está preso no tempo. A Bíblia diz que Adão nasceu ali, né? Para nós. O Cordeiro nasceu lá, Jesus nasceu lá, para nós. Para Deus, o Cordeiro foi morto antes de Adão. Era para você dar glória, mas tudo bem, eu vou explicando devagarzinho. Observa aqui, olhando a Bíblia, olhando o Velho Testamento, você dá uma analisada. Deus se manifestando aos profetas. Deus olhando, conversando com Isaías, imagine que Isaías estivesse nessa geração, e ele falando assim, olha, haverá de nascer o rebento, né? A raiz de Jessé. O Emanuel, o Deus conosco, há de nascer. E ele falando para Isaías, nele não havia nenhuma beleza e nem formosura. Contando a história daquela geração para essa geração. Quantos estão entendendo? Não é adivinhação, é que ele estava presenciando as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas conectando elas com o seu entendimento, que é muito maior e muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Deus chegando para Malaquias e contando para ele a história de Jesus. Deus contando para Jeremias e contando para ele a história da igreja. Deus chegou para Daniel e falou assim, olha, Daniel, vai vir um rei chamado Ciro.
Né? E ele aqui, ó, Daniel recebeu essa informação e ele falou essa informação. E logo daqui a alguns anos, o nome da pessoa, mas tudo certinho. Sabe por quê? Porque Deus conectou as gerações. Quantos estão entendendo? Foi profetizado a vinda de João Batista se manifestar antes de Cristo. Isaías soube disso muitos anos antes, porque Deus revelou para uma geração passada. Pastor, mas tudo isso é coincidência. Não existe coincidência, Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com os detalhes, Ele faz tudo conforme a sua vontade, tudo com detalhes. O universo é feito perfeitamente pelas mãos do nosso Deus, e Ele colocou tudo em ordem. E nós fazemos parte dessa criação. Deus cuida das coisas grandes como o sol, e Deus cuida das coisas pequenas como uma bactéria. Não vou falar vírus para você não ficar chateado. Né? Estou usando essa máscara aqui por causa de um demônio desse. Deus cuida, queridos, tanto das... Ele é tão poderoso, aleluias. Ele é tão poderoso que Ele assiste a sua vida e Ele assiste a minha vida. Mas ao mesmo tempo, Ele está olhando para as estrelas e fazendo manutenção. Era para você dar glória nisso aí, mas tudo bem. Deus está, olha, Ele está cuidando, Ele está trabalhando com você. De repente você pede um conselho, Ele te dá um conselho. De repente Deus está andando com você de transporte e Ele fala assim, olha, não pega esse ônibus agora, ou então pega o outro ônibus. E de repente o que Ele está fazendo? Ele está sentado no trono também, assistindo a adoração dos seus anjos. Esse Deus é tremendo, Ele é poderoso e Ele reina de geração em geração. Ele está trabalhando de geração em geração, construindo a história que Ele quer. Pastor, é Deus que quer? Sim, queridos. O nosso Deus é tão poderoso e tão misterioso que não dá para explicar. Se Ele quiser converter alguém, Ele converte. Se Ele quiser mudar a história de alguém, Ele faz. Se Ele quiser transformar alguém, Ele faz. Pastor, é o livre-arbítrio, é claro. Mas Deus, Ele fez a expressão, tá bom? Ele fez Paulo cair do cavalo. Persegue o reino dele para você ver. Se Ele quiser converter alguém, Ele converte. Quem somos nós para lutar contra Ele? Mas eu tenho que aplicar uma coisa aqui para você. O que tem de gente lutando contra Deus? O que tem de pessoas lutando contra o propósito de Deus? Talvez contra o próprio propósito da sua vida, que o propósito da sua vida também é o propósito de Deus. Você sabe o que é lutar contra Deus? É a pior coisa que o homem pode fazer. A pior coisa é lutar contra Deus. Lutar contra si mesmo é maravilhoso. Lutar contra uma situação, um problema, uma adversidade é maravilhoso. Mas a pior coisa que pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer comigo é estar num exército que Deus está do outro lado. Pior coisa. Porque não existe ninguém mais poderoso do que Ele. A maior preocupação, quem está me ouvindo, diga amém. A sua maior preocupação é estar do lado de Deus. Se você estiver do lado do exército de Deus, a vitória é certa. Agora é necessário você analisar para saber de que lado que você está. Você está lutando contra Deus ou você está no propósito de Deus lutando contra as adversidades? É necessário entender essas coisas. Porque alguém tão grande como Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode fazer qualquer coisa. E nós, como Paulo, lutando contra o propósito dele. Paulo pegou cartas. Ele pegou cartas com os sacerdotes, com os líderes religiosos da época. E disse assim, eu vou acabar, num contexto aqui, eu vou acabar com aquilo que Deus está fazendo. E Deus parou ele no meio do caminho e falou assim, quem é você para se levantar contra o meu propósito? Quem é você para se levantar contra aquilo que eu estou fazendo? Quem é você? Eu vou colocar uma coisinha aqui para nós, eu só falo se você dá glória a Deus.
O vírus, corona, né? Quem é o vírus corona? O coronavírus. Para lutar contra o propósito de Deus. Você vai escandalizar, mas eu acho que ele estava do lado certo. Não foi o diabo que mandou ele, não. Foi Deus. Deus falou assim, ó, fica em casa, preciso tratar com você. Isso vai ser outro dia, outra mensagem, né? Fica em casa. Aí ele falou assim, eu vou usar os meus métodos invisíveis. Porque se fosse visível a gente matava. Se fosse 300 moscas que picar em você, a gente descia o chinelo na mosca, a gente matava a mosca, mas mata o corona, não mata. Ele é invisível, ele vem do lado que a gente... Mas ó, gente, observa que Deus faz qualquer coisa. É só mais uma sobre o corona, que já paro, né? Só mais uma. Observa bem. E a gente falando assim, gente, Deus, a gente falando só Deus mesmo para fazer. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para parar Paris, para parar a Torre Eiffel. Só Deus para parar o metrô. Só Deus para parar as estradas, as autoestradas vazias. Os parques de Paris vazios, só Deus para fazer essas coisas. Aí a gente viu na pele que ele faz. Aleluia! E ele usou o invisível. Ele usou o invisível. Você já parou para imaginar quantas coisas invisíveis Deus trabalha? Aleluia! Quantas coisas invisíveis ele usa para mudar a nossa história? Se eu fosse você, eu ficava do lado certo a partir de hoje. Se eu fosse você, eu já ia para o exército de Deus e falar assim, eu estou alistado, a partir de hoje é a tua vontade. O vento obedece ele. As águas obedecem ele. A chuva obedece ele. Os animais obedecem ele. Tudo que existe obedece a ele. As estrelas se prostram diante dele. Todo o universo proclamam a glória dele. Aleluia! E nós, com livre-arbítrio, nós com livre-arbítrio, não vou obedecer. A gente com livre-arbítrio dizendo assim, olha, não vai ser dessa vez. Entrega logo, querido, entrega esse caminho logo para o Senhor. Confia nele, faz uma análise do seu tamanho, da sua força com a força, não dá para analisar, gente. Como que nós vamos medir força com um Deus tão poderoso? Quer um conselho? Manda, Senhor, que eu obedeço. Quer um conselho? Senhor, é o teu caminho, não é o meu caminho. É o teu conselho, não é o meu conselho. É a tua vontade, não é a minha vontade. Senhor, a partir de hoje, não precisa mais mandar o corona, eu já entendi. Eu já entendi o que o Senhor quer dizer. Quer me ver crente? A partir de agora eu sou crente. Quer me ver, aleluias, orando? A partir de agora eu vou orar. Quer me ver lendo a Bíblia, Senhor? Não precisa mandar o coronavírus. Aleluia! Não precisa, Senhor. Eu vou ler a Bíblia. Aleluia! E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, se a gente está no caminho errado, quem está me ouvindo ainda, diga amém. Se a gente está no caminho errado, aí você pega o versículo e faz o contrário. Se a gente está indo contra Deus, pega o versículo e inverte. Tudo atrapalha aquele que não ama a Deus. Tudo atrapalha, tudo impede o crescimento, tudo impede a multiplicação daquele que não ama a Deus, que não anda nos seus caminhos, que não teme ao Senhor, tudo. Sabe por que ele coloca uma pedra de tropeço? Porque ele quer que a gente volte para trás, ele quer que a gente pegue o caminho bom, amém? Porque o caminho bom é bom para nós, e nos leva para a glória. Você pode dar um glória a Deus para a gente passar aqui, amém? Logo, queridos, de geração em geração Ele está cuidando de nós. De geração em geração Ele está trabalhando para que a minha vida seja uma vida de sucesso. E para que a sua vida seja uma vida de sucesso.
Ele está trabalhando por nós. Ele está cuidando. Ele está plantando, mas também Ele está colhendo. E vem aquela pergunta, pastor, por que o arrebatamento não veio ainda? Pastor, por que... Gente, João já profetizou, Paulo profetizou há muito tempo. Voltou? Já voltou? Para a geração de Paulo, já aconteceu. Para a geração de Pedro, já aconteceu. Para a geração de Policarpo, já aconteceu. Para a geração de Martinho Lutero, já aconteceu. Para o nosso tempo, já aconteceu. Porque Deus é de eternidade em eternidade. Deixa eu ver se você entende. Quando Ele vir, quando Ele se manifestar no céu nos últimos dias, no dia do arrebatamento, que pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, Ele vai levar todas as gerações ao mesmo tempo. Aleluia! Ninguém vai chegar primeiro no céu, porque no céu não tem tempo. No céu não tem relógio. Ah, você está atrasado. No céu não tem relógio. É nós que inventamos isso. Querubim, você está atrasado. Não tem relógio. Adão, você chegou, senta aí, espera. Esperar? Tempo. No céu não tem relógio. Vai chegar todo mundo junto. Sabe por quê? Porque depois da morte, a pessoa que morre, é a Bíblia que diz, ela sai do tempo e vai para a eternidade. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus como um dia. 6.000 anos. E Adão, até nós, 6.000 anos. Para Deus isso não é? Vai chegar todo mundo para a festa. E você fala assim, como assim, Adão? Você está chegando agora? Estou chegando agora. Quem é você? Como assim? Moisés, o que você está falando? Moisés, você chegou agora. Eu pensei que você já estava aqui de férias há muito tempo. Olha a palavra tempo. Não existe no céu. Não tem. Procura tempo no céu. Não tem o tempo para nós. É a atmosfera. Depois dali, já não tem mais tempo. Eita glória, aleluias. Esse Deus é tremendo, gente. E quando chegar, chega todo mundo. Pastor, e essa questão aí de inferno, essa questão de seio de Abraão, isso tudo é para a gente entender. Isso tudo é porque a nossa mente precisa levar alguma coisa para o tempo e colocar em algum lugar. Mas para Deus é de eternidade em eternidade. Jesus voltou para Paulo, mas ele vai chegar junto com você lá no céu. Porque Jesus disse assim, não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. E quando ele falou todas essas coisas, ele está dizendo, aleluias, todas essas coisas está dizendo, salvação, a regeneração, a justificação, a santificação e a volta de Cristo. Ele está englobando essas coisas. Todas essas coisas vão acontecer em cada geração. Daí, querido, sabe o que isso faz comigo? Tenho temor. Sabe por quê? Porque nós somos seres viventes. Quer dizer que nós podemos morrer a qualquer momento. E a nossa morte, passagem para a eternidade. Acabou. A Bíblia diz em Tessalonicenses 4,17 que os mortos ressuscitarão. E junto com eles nós partiremos. A pessoa que ressuscitar não vai ter noção do tempo. Quem morre não tem relógio, não olha no relógio. Já pensou o morto, você fica doido, né? Você imagina você ir no enterro, fala assim, gente, enterra logo. O morto fala assim, vocês me enterram logo que eu estou com calor, né? O morto não tem tempo para o morto. Quando ele ressuscitar, ele vai tomar um susto e falar, onde é que eu estou? E falar, você está no céu. Mas vou te assustar também. Tem gente que vai acordar e falar assim, onde é que eu estou? Que calor é esse? Que cheiro de carne queimada é essa? Morreu? Acabou. Jesus voltou. Sabe, queridos, eu vou tentar te explicar, mas com mais uma palavra. O último suspiro do homem aqui na terra, o último suspiro, é como se ele pegasse um trem, uma viagem para o céu. Ele vai ficar aqui na terra, a gente vai entender, fulano está morto. Está morto. Mas ele mesmo, o seu último suspiro, acabou para ele. O tempo acabou, o sentimento acabou, as decisões acabaram. No dia que Jesus voltar, que coisa linda, é como se fosse um sopro, é só para a gente entender. Jesus faz assim,
E aí, aquele último suspiro volta. E ele fala assim: o que aconteceu? Tive um acidente, mas acordei de novo? O que aconteceu? E Jesus fala: sobe. Sobe, 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 sobe. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? É por isso que a gente, é 80 anos. Viva os 80 anos da melhor maneira possível. É 60 anos, é 100 anos. Viva, mas priorize santidade. Priorize vida com Deus. Priorize a obra de Deus. Porque esse tempo aqui não se compara com a eternidade. É só a gente ler a Bíblia. A Bíblia fala mais de eternidade do que de tempo. Porque Jesus está interessado, Ele quer que a gente tire os olhos do tempo e olhe para a eternidade. Porque tudo lá vale a pena. Tudo lá é maravilhoso. De geração em geração, nós estamos vivendo os últimos tempos. Olha, os últimos tempos. Pastor, e se acontecer e a história continua, os anos continuam? Para você não. Para você é até o dia da sua morte. Ou Jesus volta na nossa geração, ou é até o dia da nossa morte. Não vai ter ninguém lá no céu, não vai ter ninguém. Eu mostro para você aqui, na Bíblia, estou provando para você na Bíblia. Não vai ter ninguém falando assim: Jesus, o senhor falou que ia voltar e não voltou. A palavra de Deus não volta vazia. Ele não mente, ele é imutável. Ninguém vai falar: o senhor falou que ia voltar e não voltou. Ele falou para Pedro, ele falou para João, ele falou para Paulo que ele ia voltar. Está na Bíblia e ele voltou já para Paulo. Para nós ele já voltou, porque a Bíblia está dizendo. Quantos estão entendendo? Amém. Pastor, eu vou viver essa vida aqui assim de qualquer jeito. E já estou pregando, né, gente? Eu vou viver essa vida aqui de qualquer jeito e Deus vai me dar uma outra oportunidade. Tira isso da sua cabeça, irmão. É essa oportunidade aqui. Aleluia. Depois daqui a eternidade. Aleluia. Eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E esse mistério que estava oculto. Olha, eles ansiaram, Isaías ansiou esse dia. Moisés, Daniel, Davi, todos eles queriam viver essa geração que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, aonde o Espírito Santo é revelado a nós, aonde o Espírito Santo é derramado. Agora há pouco nós tivemos aqui algo glorioso da parte dele, era como se fosse uma chuva caindo sobre nós, da glória de Deus. O Espírito Santo, ele está sobre nós, a glória dele está sobre nós, e nós precisamos, aleluias, viver isso, ser gratos a Deus por isso. Compare qualquer coisa com a glória de Deus, e você vai ver que ela é muito maior, muito mais poderosa, muito mais cara. O que é que uma pessoa leva quando morre? Nada. Ele conquistou a terra inteira. Prédios em Dubai, um lugar bem rico aí, gente. Singapura, Londres. Tem lugares mais ricos que eu ainda não fui visitar, Fala assim com vontade aí, Conquistou prédios em vários lugares e foi dono de várias coisas, dono de um príncipe na terra. Depois que morre, volta para a terra, não vira nada. E para onde que ele vai depois da morte? Essa é a... Olha só, eu sou uma pessoa muito prática quando prego, Mas observe que tem gente que vai perder a eternidade por causa de uma coisa, Uma coisa tão pequena. O nosso corpo, por exemplo, queridos, rapidinho aqui. Nosso corpo, você já viu que o nosso corpo tem estímulos? Ele tem vontade de beber água, ele tem vontade de comer. Tem corpo mais saudável, tem vontade até de correr, de fazer esporte, Esse corpo saudável, O corpo tem vontades, Tem vontade de dormir. Nosso corpo tem vontade. E ele produz esses estímulos. Só que observa que são estímulos, não são ordens, são estímulos. Daí o que acontece? A pessoa desenvolve estímulos negativos, como vícios, Não vou falar os nomes assim, você já vai entender, Como os vícios, como os maus hábitos. E tudo isso, olha, aí você fala assim: meu Deus é tão grande, é tão poderoso, Ele me deu um Espírito, Ele me deu o Espírito Santo, a glória, a presença dEle para vencer o mundo. E esses estímulos, o
que são eles para Deus? Se eu quiser não beber água, não bebo água. Se eu quiser não comer, não vou comer. Porque aquilo que ordena, aleluias, no meu espírito, é muito mais poderoso do que aquilo que ordena no meu corpo. Eu vou falar de novo. Aquilo que ordena no meu espírito é muito mais poderoso do que aquilo que ordena no meu corpo. O corpo quer alguma coisa? Cale-se. Você não manda em nada. A alma quer fazer alguma besteira? Aquieta-te. Você não tem poder, quem manda aqui é o Espírito. Mas o que está acontecendo conosco? Estou cheio de Deus aqui, viu, irmão? O Espírito diz assim, ore, e a carne diz, não ore. E a gente obedece o tal da carne. O Espírito diz assim, vai para a igreja, o corpo diz, dorme. E o crente dorme. Eu estou te dando um dado bíblico aqui, Bíblia. O seu espírito é mais forte. Passa o Satanás, rebolando. Os estímulos do corpo. Diz assim, vai atrás. Mas o seu espírito diz assim, chuta que é laço. Quem é que manda? Quem é que manda nesse lugar aí? Quem é que manda? Quem é que manda nisso aí? Quem é que manda? É o Espírito. Você, querido, tem mais poder do que você imagina. É o Espírito que manda. Aleluias. A gente fala assim, eu sou fraco, Você não entende, não tem noção do tanto que você é forte. Se você decidir ficar uma semana sem comer, você não morre. Se você decidir ficar uma semana sem beber água, você não morre. Você é forte, mais do que você imagina. Mais do que você imagina. E o seu Deus vai te dar forças para você vencer. E por que, pastor, que ele está tão interessado? Porque ele criou você para passar uma eternidade com ele lá no céu. E a quem eu irei ouvir? A quem eu irei dar atenção? Escute aquele que criou você. Escute aquele que fez você desde o ventre da sua mãe, aquele que te entreteceu, que colocou célula após célula, multiplicação após multiplicação. Ele sabe o que é melhor para você. A terra vai passar e todas as coisas que nela tem, mas a palavra de Deus que você está comendo aqui hoje, e o Espírito que Ele colocou em você vai durar para sempre. É Ele que você tem que ouvir. Fique de pé, por favor. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluias. Quem controla tudo? Oh, glória a Deus. Eu vou perguntar para você. Você vai falar bem alto. Diga assim, Deus. Vamos lá. Quem controla tudo? Quem é que manda em tudo? Quem criou tudo? Quem que está dentro de você? Quem controla tudo? Aleluias, você entendeu a palavra de Deus. Tudo subsiste por Ele. Tudo foi feito por Ele. Sabe por que você está aqui hoje? Foi Ele que trouxe você aqui. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Aleluia. De vez em quando você ouve umas coisinhas. De vez em quando você ouve umas palavrinhas negativas na sua mente. Não é Deus que está falando. Deus não é um Deus pessimista. Deus é um Deus otimista. Todas as palavras de Deus têm fé. Ele acredita em cada um de nós. Não importa o estado que a gente esteja, Ele acredita. Você precisa acreditar em você como Deus acredita. Você precisa acreditar em você. Olhar para você e ver o seu destino lá no céu. Olhar para você e ver, olha, vestes brancas, coroa na cabeça. Com uma palavra de vitória na sua boca. Dizendo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo.
Isso é uma palavra profética para você que está aqui hoje. Feche os seus olhos. Eu vou dizer de novo. Olhe para você com vestes brancas. Olhe para você com uma coroa na sua cabeça. Olhe para você com uma palavra positiva, uma palavra de fé na sua boca, dizendo: eu venci o mundo, eu venci o tempo, eu venci as adversidades. Mas graças a Deus, o texto que nós lemos, que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer e vamos chegar lá. Oh, aleluia, eu vou dizer de novo, nós vamos chegar lá com vestes brancas, nós vamos chegar lá com coroa na cabeça, nós vamos chegar lá com corpo glorificado, mas tudo isso nós vencemos por causa dele, tudo isso nós vencemos por ele, tudo isso nós vencemos por causa do sacrifício dele. Oh, aleluias. Levante uma das suas mãos para adorar o Senhor. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. Exaltado é o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Oh, exalte, exalte o nome do Senhor. Exalte, 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 bendiga o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de ser adorado. Oh, aleluias! Ele é digno de ser exaltado. Oh, glórias! Oh, glórias! Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos. Oh, aleluias! Quem sabe você quer voltar para os caminhos do Senhor, corre aqui na frente. Aleluias! Quem sabe você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, corre aqui na frente. Corre aqui, a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Quem sabe você quer ser renovado do Espírito Santo, é só você abrir a sua boca agora e começar a falar em outras línguas. Quem sabe você quer ser batizado no Espírito Santo, é só você abrir a sua boca, aleluias, e começar a falar agora. Oh, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, irmão, estou com vontade de dar lugar para o Espírito Santo aqui. Maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de glória! Jesus, meu Rei. Levante a mão e adore. Poderoso esse nome, oh, és poderoso, Senhor. maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos cantar juntos assim, ó. A morte venceste, vamos lá. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, acima
esse nome.